Eu te pergunto, então, para a gente iniciar os trabalhos, já que hoje é o dia do Cisco, né? Vou falar um pouquinho sobre essa data. Qual é a origem dessa data, né? Vocês sabem, o C-Rock Lofton, cara que interpretava o Jake Sisko, ele é um grande defensor aí do legado do Avery Brooks, né? Por ser muito próximo do Avery, né? Ele se tornou quase que um filho adotivo, né? Do Avery Brooks durante a série e mantém um relacionamento muito próximo com ele até hoje. E como o Brooks é afastado de tudo que diga respeito a Star Trek, não tem interesse mais, né, em participar em nada da franquia, o Lofton é um cara que está atualmente sempre mantendo o legado do Sisko vivo. E ele participa de um podcast, de um canal no YouTube, na verdade, e se chama The Seventh Rule, que é junto com mais um camarada chamado Ryan Rusk e também com a viúva do Aaron Eisenberg, que interpretava o Nog, que é a Melissa Longo, né? Então esses três fazem um trabalho muito bacana lá, falando sobre Star Trek, principalmente sobre Star Trek Deep Space Nine, e sempre trazendo, né, mantendo vivo o legado do Capitão Sisko e do Avery Brooks, evidentemente. Então, uns 3 anos atrás, acredito, em 2023, eles tiveram a ideia de criar o Dia do Sisko, né? Porque Star Trek tem várias datas comemorativas, né? Tem o dia do Capitão Picard, tem o dia da Enterprise, né? Então, tem o dia que a série foi lançada, 8 de setembro, né? Várias datas comemorativas, e não tinham ainda uma sobre o Sisko. E agora eles criaram essa data e ela está, né, já cada vez mais aparecendo aí no fandom, né? As pessoas comemorando, celebrando sempre a cada 22 de maio. Por que 22 de maio? Porque é a data, né, no calendário que o Sisko assume o comando da Deep Space Nine. Então, o primeiro episódio, Emissary, né, o início do episódio Emissary, ele se passa na data de 22 de maio, e por isso que daí eles escolheram essa data para ser a data, o dia do Sisko. E aí eu te pergunto, Silvio, evidentemente eu acredito que tu vai concordar que o Sisko merece, né, ter uma data em sua homenagem, e por que tu acha que o Sisko é um personagem tão importante, né? Qual é a importância do Sisko dentro de Star Trek como um todo? O Sisko ele ajuda a formar essa mentalidade de que Deep Space Nine é uma série mais sombria, né? Quando, na verdade, a gente sabe também que o Sisko participa de alguns dos episódios mais divertidos e engraçados e bacanas da série, né? Então ele tem um pouco dos dois. Mas é realmente um capitão diferente dos outros capitães, porque a situação onde ele está inserido é diferente. Né? Ele não está numa nave estelar, ele está numa estação espacial, está enfrentando uma questão ali que é uma questão de guerra, né? Uma questão bélica, mas é uma questão bélica que demora a desencadear, diferente dos Borgs, que basicamente chegam ali e o Picard tem que resolver a situação. Então é cercado do Sisko histórias muito bem contadas, muito bem feitas, né? Histórias de longo prazo, muito bem contadas, e ele tem um arco muito interessante e muito bom, né? A gente vai ter um arco parecido, talvez só com o Kirk, que também vai desaparecer no Nexus, né? O Kirk também desaparece, então o Kirk depois volta, né? Morre na ponte e tal, depois retorna. O Sisko, a gente está aguardando o retorno dele aí até hoje, né? Então, talvez o único capitão que se compare um pouco com a história seja o que bolaram para o Kirk, né? Os outros capitães estão todos aí. E as histórias se entrelaçam, né? O Picard ganhou uma temporada a mais para ele. Teve também a Janeway, participa do filme, né? No Nemesis, ela está no filme e tal. Já o Sisko, o Capitão Sisko, justamente por ter sua história tão bem contada e cercada por mistérios, né? Eu acho que continua instigando os fãs a querer saber e entender mais, e saber o que vai acontecer agora, né? Será que ele retorna um dia? Como estará a fenda dos profetas? Como que está aquilo hoje, né? E aí, por enquanto, a gente ainda não sabe, né? A gente sabe muito pouco. A temporada do Picard explicou um pouquinho, mas ainda para nós que queríamos saber mais, ainda é insuficiente, né? Eu acho. E como tu bem disse, né, o Sisko ele tem aí uma trajetória que se diferencia um pouco dos outros capitães, porque ele tem um arco de personagem que não se vê de uma maneira tão complexa, né, e tão rica no Kirk, no Picard, por exemplo, né?
Falando desses dois, porque esses dois ainda tiveram, né, depois das suas séries ainda foram para o cinema, né, ainda tiveram os filmes, né, e ali nos filmes do elenco clássico a gente vai ver já toda uma questão de tratar de uma transição geracional, né, a geração deles está ficando para trás e surgindo uma nova geração. Mas eu acho que o Sisko é um personagem extremamente fascinante, porque ele se tornou também, além do capitão, do oficial da Frota Estelar, né? Começa como comandante, depois se torna capitão. Ele assume dois papéis importantíssimos. Um, evidentemente, já no início da série, que é o de emissário dos profetas, ou seja, os bajorianos lhe atribuem, né, ali involuntariamente, né, ele não pediu isso, não queria isso, um título como um ícone religioso bajoriano, sendo quase que venerado em vida pelos bajorianos, e isso vai permear toda a série, e vai ter o arco disso, né, porque ele começa como uma espécie de messias relutante, e depois, pouco a pouco, ele vai aceitando essa missão, até lá no final da série, quando ele a abraça integralmente. E outra coisa que ele se torna, daí quando surge a Guerra Dominion, ele se torna o marechal da Federação, da Frota Estelar. Ele é o grande líder da guerra, né, dos aliados, daí, Federação, Klingons, Romulanos, contra o Dominion e Cardassia, né, e Breen, né, e seus outros aliados menores. Então, vejam como o Sisko tem coisa para a gente discutir sempre, né? Porque além de oficial da Frota Estelar, ele se tornou um ícone religioso e um líder militar, talvez na guerra mais sangrenta, né, que a Federação tenha lutado em toda a sua história. Com um dos inimigos mais poderosos, né? Eu me pergunto, né? O Dominion, os Borgs, eles são muito poderosos, fisicamente são poderosos, tem uma tecnologia muito à frente da Federação, no começo, né? Depois acho que a Federação alcança, mas no começo a tecnologia era muito à frente, mas eles não tinham esse grau de organização que o Dominion tinha. O Dominion é uma espécie de anti-federação, né? É uma federação do mal, por assim dizer, diferente dos Borgs. Então acho que dá para dizer que foi a guerra mais complicada, né? Se os Dominion tivesse vencido, realmente a Federação teria deixado de existir e o mundo teria sido completamente diferente. Eu acho que são, em termos de narrativa, né? Eu gosto muito dos Borgs, claro, né? Mas eu gosto muito do Dominion também, mas eu acho que em termos da narrativa, das motivações, o Dominion tem motivações mais robustas, né? Os Borgs é aquela coisa mais banal de ficção científica, assim, que eles são eles têm uma motivação quase irracional, né? Eles querem a pureza, né? A perfeição, né? Da máquina e tal, e assimilam, né? Vão assimilando como uma praga, né? Como uma praga, um predador, né? Um parasita que vai indo de planeta em planeta e assimilando aquelas civilizações e tornando elas todas Borg. E já o Dominion, eles têm uma motivação que é que eles nascem fracos, né? E nascem abertos, e aí eles sofrem a violência dos sólidos, que eles chamam, né? Que são as espécies que não são metamorfos. E aí eles, para se defender, eles criam todo um sistema, né? Ideológico, político, social, militar, para defender a sua sobrevivência, né? Então, eu acho que em termos de motivação, a motivação do Dominion me parece muito mais interessante, né? E também é uma coisa que torna Deep Space Nine mais interessante. Pode ver que os Borgs eram proibidos em Deep Space Nine, né? Teve ali no começo e tal, e aí isso era sala de redação lá, e produtores e tal, foi definido desde o início. Não, nós não vamos usar os Borgs porque nós vamos usar os Borgs na outra série que vai ter, que é Voyager. Aí Voyager vai ter bastante, né, os Borgs e tal. Porque já tinham... cinema também. Tinha aparecido na nova geração, tinha ido para o cinema, e eles pensaram, não, em Deep Space Nine não vai ter Borg, né? Então aí por isso que eles tiveram que criar um novo vilão e criaram, né, aí um grande vilão. Agora, recentemente, no Starfleet Academy, teve um episódio que eles fizeram em homenagem ao Sisko, com a participação do Lofton, né, o Sir Rock Lofton, que fazia o Jake. E foi bem legal, uma bonita homenagem. Assim, apesar da escrita, hoje em dia, ser muito fraca, né, quando comparada aos clássicos aí de Star Trek que a gente conhece e que a gente analisa aqui,
Mas a intenção foi boa e eu acho que fazia falta trazer de novo Deep Space Nine, né? Lower Decks já tinha trazido, mas né, é animação, né? Parece que é uma coisa um pouco menor, né? Sempre. E porque o Cisco e Deep Space Nine me parece que é um pouco patinho feio da franquia e é meio escondido pela Paramount, né? Por exemplo, pensar na coleção de livros das autobiografias dos capitães. Lançaram primeiro a do Kirk, depois a do Picard, e aí depois veio a Janeway, né? Pularam o Cisco, né? É uma coisa inacreditável, assim, né? E aí, felizmente agora, alguns anos atrás, eles corrigiram esse erro, né? Foi publicada pelo Derek Yatko, né? E daí aí chamaram um autor negro, também de ficção científica, que foi bem interessante, né? A voz negra. Eu perguntei para ele, é uma das entrevistas que está no livro, aliás, é a entrevista que abre o livro, consegue ler gratuitamente lá na Amazon essa primeira entrevista completa. E eu pergunto para ele lá, provoquei, quis saber, né? O que ele achava, né? Sobre terem pulado o Cisco, né? Para ver se ele traria alguma coisa sobre questão racial ou sobre essa coisa da Paramount esconder de Space Nine por talvez ser a série que é diferentona, né, que não é numa nave espacial. Depois vai ter a Defiant, claro, mas não é, né, o seu DNA, uma nave, tal, desde o início, né. Começa com um comandante, não é um capitão, é o primeiro protagonista negro. Então tem uma série de fatores aí que a gente pode analisar e pensar que serviram para uma espécie de quase boicote dentro da Paramount, né, contra Deep Space Nine. Mas aí, claro, como ele é um profissional que está dentro, né, do ramo ali, né, tem os seus contatos, tal, possivelmente pretende escrever mais livros, ele foi diplomático, ele não aprofundou e, claro, né, não apertei, evidentemente sabendo dessa situação, né, também respeitar, né, o profissional. Enfim, é isso. Então, gente, já falamos um pouco aí do Dia do Cisco. Feliz Dia do Cisco para vocês. Vamos comemorar hoje falando sobre Deep Space Nine, evidentemente. Não é um episódio em que o Cisco tem um grande papel, né? Mas é a série na qual ele é o maior rosto, né, da série. Vamos iniciar, então, aqui. O John está chegando daqui a pouco. Eu quero também saber a opinião dele sobre o Cisco. Agora, sobre o Cisco Day, eu acho que o Cisco, por ser um personagem negro e principal numa série de Star Trek, né? Como o Star Trek sempre foi, né? Sempre foi uma série que sempre inovou nesse tipo de discussão, sempre, né, trouxe o primeiro beijo interracial dos Estados Unidos, a TV norte-americana. O Cisco, como um personagem negro numa utopia espacial, é algo muito diferente da gente ver, da gente imaginar, né? Até hoje em dia, quando se fala em Superman negro, as pessoas piram, parece que o mundo vai acabar, parece que aqui é o fim do mundo, sabe? James Bond. James Bond, né? Que se fala agora que a Betty Boop aí vai ser uma mulher negra, né? Ela era negra originalmente, não é? Ela foi inspirada numa mulher negra, uma cantora de jazz lá, e as pessoas estão pirando, né? Então, tu vê, nos anos 90, ali, quando Deep Space Nine lança, eu imagino o impacto que isso deve ter tido até na fanbase, né? Que se diz muito progressista, mas até certo ponto, né? A importância do ator, a importância do personagem, porque, como o personagem já disse, como o Emily já disse, que ele começa a ser o Cisco que ele queria ser a partir da terceira temporada, né? A partir da metade da terceira temporada, na quarta, que quando ele fica careca com o seu cavanhaque, que é aí que ele consegue realmente extrair o que ele imagina para o personagem, né? Então eu vejo essa má vontade da Paramount, com o próprio Deep Space Nine, né, não entregando remasterizações, não incluindo a série em alguns posts de comemoração, né? A gente teve que ver uma homenagem a Deep Space Nine numa série que foi cancelada recém,
né, que foi a Starfleet Academy. Então, a gente vê o tratamento que Deep Space Nine recebe, né, e eu vejo muito, tipo, agora eu vou vir para uma vontade, né, não sei se é uma vontade da fanbase de Star Trek, que nunca aceitou muito bem, né, o Cisco e Deep Space como uma série afiliada dela, e eu acho que o Avery ele entendeu isso. Eu acho que até por isso que ele fica meio Se afastou. recluso, se afastou, né? Não tem muita vontade de participar. Eu acho que ele entendeu esse lado. Então, por isso que para mim o Cisco é um dos personagens mais importantes da história da televisão, se a gente for ver, porque é um capitão negro, numa série de ficção científica dos anos 90, né? E o jeito, toda a personalidade do personagem, a gente vê como que um homem negro não é inteiramente livre nem numa utopia. Né? A gente vê vários comportamentos dele de ser mais contido, mas às vezes ele é estourado, mas ele está sempre tentando resolver alguma coisa, a desconfiança da federação com ele desconfiando da federação em várias oportunidades, ele desafiando a federação. O Picard também, né, tem isso, né, mas aí é esperado do Picard, porque ele é charmoso, ele é inglês e não sei se ele é inglês, mas acho que ele é inglês, não é? Ele é francês, mas com sotaque britânico. Ele é francês com sotaque britânico, exatamente. Mas então, mas aí tu tem todas essas nuances assim do personagem negro, é muito importante. Ele não é um simples coadjuvante, né? Ele é praticamente um deus, aí tu vê ele no final tendo toda a jornada dele para se tornar um deus, é algo lindo, né? É algo lindo. Tem um livro que eu li quando eu era adolescente, porque a febre cristã estava pegando na galera naquela época, né? Hoje em dia já se tornou uma pandemia, né? Mas eu li um livro quando eu era adolescente chamado A Cabana. E esse é um livro cristão. É um livro cristão. Eu fui descobrir no final, fiquei um pouco indignado. Tem um filme, né? Tem um filme. Isso aí é um best-seller, né? Eu lembro de ver esse livro, né? A Cabana, não sei do que se trata. Também não. Não, mas aí no filme é um cara que morre, blá blá blá, e aí ele descobre que Deus é uma mulher negra e meio gordinha, assim, com aparência de cozinheira. E eu acho legal essa homenagem, assim, que tipo, isso me remete a isso, que Deus é uma pessoa negra, né? No caso, Deus é um homem negro, né? Uma entidade, é um negócio bonito, remete também às religiões de matriz afro ali, né? Que tem as suas entidades todas ali negras. Então, o Cisco, ele é importante de uma maneira muito aprofundada e complexa de explicar, mas que infelizmente a mídia escolhe ignorar, né? A fanbase, a Paramount escolhe ignorar, né? Então, mas no meu coração aqui, eu sempre quando em conversas que eu tenho com amigos meus, eu sempre falo muito bem do Cisco e da complexidade e da importância que ele tem no universo de televisão e ponto, né? Então, tá aqui o meu parecer pelo Cisco. Maravilhoso. Acho que eu falei um pouquinho demais. Não, tá ótimo, excelente. Tu trouxe coisas importantíssimas aí, que realmente é flagrante, né? Como a Paramount jogou o Deep Space Nine para o esquecimento, né? Pro esquecimento. E por que isso, né? Por que esse apagamento da série? Será que não tem essa origem também racial, né? Pô, é uma coisa a se pensar, né? Porque tudo indica que também tem, é um dos componentes, né? É um dos componentes. Agora, semana passada, Paramount faz um post no Instagram com aqueles posts divertidos, né? Monte a sua equipe, aí tinha os capitães, o primeiro oficial, tal, para tu selecionar. E aí tinha só 2 personagens de Deep Space Nine em toda a lista, e não tinha o Cisco entre os capitães, mas não tinha nem o Kirk entre os capitães. Eles estão tentando apagar até o Kirk, cara. Né? E eu vi o Shatner falando alguma coisa sobre isso.
uns tempos atrás e tal, né? E eu acho que eles estão tentando também apagar o Kirk por ser aquele personagem mais que se notabilizou. Homens dos anos 60, né? Um homem dos anos 60, um homem, né, branco, vai ali, pega todas as mulheres e tal. Então eu acho que também existe um pouco, hoje em dia, essa tentativa já de apagar até o próprio Capitão Kirk.